Capítulo 6. A mensagem que pregamos. Existe aquilo que chamamos a mensagem do Evangelho. O Evangelho do qual Paulo não se vergonhava e que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Como definir esse Evangelho? A apresentação do Evangelho do Senhor precisa possuir os seguintes elementos. O homem não pode salvar-se por si mesmo. Deus é santo e justo, portanto deve punir o pecado. Jesus Cristo é Deus. A morte na cruz foi por causa dos nossos pecados. A salvação nós recebemos pela graça. Nós somos salvos mediante a fé. Número 1. O que é a graça? Nós merecemos a morte e a condenação por causa do pecado. Mas Deus, além de não nos condenar, ainda nos dá a sua vida, nos torna seus herdeiros e nos faz participantes da glória do céu. E por falar, a salvação é um presente de Deus. Não se pode ganhar ou comprar por meio de obras de merecimento. Muitos equivocadamente pensam que se procederem bem ou se fizerem boas obras vão merecer o céu. Mas o céu é um presente, não é uma conquista, nem uma aquisição, nenhuma recompensa. Romanos capítulo 6, versículo 23. O dom gratuito, o presente de Deus, é a vida eterna. A palavra de Deus afirma categoricamente que somente podemos ser salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Precisamos expor claramente o significado da graça quando apresentarmos o Evangelho. O ensino de Paulo em Romanos é que a graça e as obras se excluem mutuamente. Romanos capítulo 11, versículo 6. Com relação à vida eterna, as pessoas podem estar confiando inteiramente em Cristo, ou inteiramente em si mesma, ou ainda elas podem estar confiando parcialmente em Cristo e parcialmente em si mesma. Mas, na verdade, quem confia parcialmente em Cristo acaba não confiando de forma alguma. É comum ouvir pessoas dizendo que Deus fez a parte dele, agora temos que fazer a nossa. O problema é que com respeito à salvação não tem a parte nossa. O problema é que com respeito à salvação não tem a nossa parte. Ele fez tudo. Só nos resta aceitar o dom gratuito de Deus. Número 2. O homem. A palavra de Deus ensina que todo homem é pecador. Todos nós temos cometido pecados e nenhum de nós é suficiente bom para merecer a salvação. Não adianta sermos bastante bons. Jesus disse que temos que ser perfeitos. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mas em vez disso, todos nós falhamos em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Todos pecamos tanto pelo que fazemos quanto pelo que deixamos de fazer. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Este é o motivo por que nenhum de nós pode merecer os céus pelo próprio esforço. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz que precisamos nascer de novo. Não há meios de um homem vir a ser salvo, a menos que ele entenda que é pecador e está debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Se ele não entender que é pecador, as boas novas não farão nenhum sentido para ele. Se explicarmos precisamente o que foi feito primeiro de errado, fazemos com que as boas novas tenham sentido. Se não mostrarmos claramente que o indivíduo violou a lei, as boas novas parecerá tolice. Mas a partir do momento que o indivíduo entender que quebrou a lei, então as boas novas se tornarão boas novas de fato. Exemplo: se você disser a alguém, sem ele saber que foi multado, que você pagou uma multa do veículo dele, ele vai se sentir ofendido. Mas se ele souber que infringiu a lei e que foi multado, ele ficará agradecido. Número 3. Deus. Nós sabemos que o Senhor Deus é amoroso e não quer nos condenar. Por outro lado, Ele é justo e não pode deixar de punir o pecado. Deus ficou então num dilema. Como conciliar a sua justiça com o seu amor? Em sua infinita sabedoria, Ele planejou uma solução. Enviou seu Filho ao mundo a fim de morrer no lugar do homem e resolver o problema do pecado.
Ao enviar o seu Filho para morrer por nós, Deus Pai conciliou sua justiça e seu amor. Ele provou o seu amor de fato, de enviar seu único Filho, e mostra a sua justiça lançando os nossos pecados para ser punido sobre Jesus. O Evangelho só tem sentido se houver um Deus justo que condena o pecado. Muitas pessoas simplesmente rejeitam a ideia de um Deus justo que condena o pecado. Elas dizem: eu creio num Deus de amor, ele jamais faria isso. Esse é o problema. As pessoas estão acostumadas com a imagem de um Deus ensinada pelo Espiritismo, outras igrejas e etc. Que Deus é somente amor. Se esse for o conceito de Deus da pessoa, o que dissermos para ela não fará sentido. Se Deus é amor, então não importa se o homem é pecador. Se Deus é amor, então não faz a diferença que Jesus tenha morrido. Deus é amor. Então por que nos preocupar se os homens creem nele, pois todos já estão salvos? Se não falarmos para as pessoas a respeito do verdadeiro Deus, a mensagem do Evangelho não terá menor sentido. O pecado do homem, mais a justiça de Deus, é igual o inferno para o homem. Todavia não há outro fator a não ser acrescentado: o pecado do homem, mais a justiça de Deus, mais o seu amor. O resultado é sempre a cruz de Cristo. E por falar, na cruz de Deus, mostra o seu amor sem negar a sua justiça. Número 4. Jesus Cristo. A palavra de Deus mostra Jesus de inúmeras formas. Ele é, ao mesmo tempo, o pão da vida e a água da vida, a ressurreição antes de ter vencido a morte, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o amém, o cabeça de todas as coisas, ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus, que em Gênesis morreu pelo pecado do homem, a arca do tabernáculo no meio do deserto, a exata expressão de Deus. Nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda assim é homem e tem na mente de Deus a exata expressão do homem, mas acima de tudo, ele é Deus, o Criador do universo. E porque o Senhor se fez homem, ele veio para morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para pagar a pena pelos pecados e nos dar a vida eterna. E tudo isso ele nos oferece de graça. O nosso problema, abre aspas, o nosso pecado, fecha aspas, nos impede de ter comunhão com Deus. O que fazer então? Nós mesmos não podemos fazer nada, mas Deus, em sua graça, nos enviou Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, versículo 6. Quando ele foi para a cruz, pagou por todos os meus pecados. Para que a pessoa entenda o Evangelho, precisamos explicar que Jesus é Deus. Muitos têm o conceito que ele foi um bom homem, um mestre extraordinário ou algo assim. Isso simplesmente não pode salvá-lo. Precisamos ensinar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele bebê na manjedoura era Deus. É preciso explicar que Jesus mesmo se entregou. Ele fez isso para nos salvar. A maioria das pessoas sabe que Jesus morreu na cruz, mas o que elas precisam entender é que o pecado delas estava sobre Jesus. O Senhor morreu por causa delas. Número 5. A fé. A palavra diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé é a chave que abre a porta. A fé torna real e presente na nossa vida tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz. Não pense que fé é um tipo de obra. Fé é a mão vazia de um mendigo, estendida para receber o presente do rei. Muitas pessoas presumem que têm fé, mas não creem de verdade. Muitas pessoas sabem que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Sabem que Deus existe, mas esse tipo de fé não adianta para nada. Conclusão. Quando a Bíblia fala a respeito de fé, nos ensina que fé é confiar somente no Senhor Jesus para receber a vida eterna. Podemos perguntar se as pessoas confiam em seus próprios esforços ou confiam em Cristo para serem salvas. Precisamos mostrar que não adianta ter fé na fé. O problema da nossa geração é que muitos pensam que não importam em que creem. O importante é ter fé.
Há pessoas que acreditam que a fé possui um valor intrínseco, mas a fé só tem valor se for aplicada para crer em algo verdadeiro. A fé, para ter valor, tem que estar posta na verdade, e só há um que é a verdade: o Senhor Jesus. Ter fé em qualquer outra pessoa ou em qualquer outra coisa é desastroso.